Congresso vota destaques às novas regras fiscais aprovadas com ampla diferença pelos parlamentares. Polícia do Rio de Janeiro prende 2 mergulhadores que colocavam pacotes de cocaína em submarinos. Avançam as pesquisas de brasileiros no desenvolvimento de uma vacina contra o vício das drogas. Técnica de franceses e suíços permite que um tetraplégico comece a andar quase normalmente. IBGE divulga pesquisa apontando cerca de 3.000 espécies de animais da Mata Atlântica ameaçadas de extinção. No Dia Nacional do Café, uma oportunidade para conhecer um cafezal escondido na capital paulista. Vini Júnior não entra em campo depois das agressões por racismo, mas recebe homenagens antes do jogo do Real Madrid. E o mundo se despede da rainha do rock, Tina Turner, que morreu aos 83 anos de idade. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. 2 pessoas foram presas nesta quarta-feira pela Polícia Federal na Operação Novos Rumos de combate ao tráfico de drogas. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que fazia tráfico internacional de drogas. Com a ajuda de mergulhadores profissionais, os criminosos colocavam cocaína na forma mais pura nos cascos dos navios atracados no porto do Rio de Janeiro. Os funcionários do porto auxiliavam os criminosos informando as rotas dos navios. Este grupo criminoso tem ligação com uma das mais conhecidas facções criminosas do Rio de Janeiro e levava essa droga para a Europa. Durante a investigação, cerca de 1,5 toneladas de cloridrato de cocaína foi apreendida. Nesta quarta, 2 pessoas foram presas no Rio de Janeiro, entre elas um mergulhador profissional. Além disso, a Polícia Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais teve resultados promissores na produção de uma vacina contra a dependência química. Em desenvolvimento desde 2015, a pesquisa concluiu a primeira etapa em animais, fase necessária antes do teste em humanos. A calamidade global da dependência química é visível para todos nas ruas das grandes cidades. De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o crack e a cocaína são consumidos por mais de 20 milhões de pessoas no mundo. É considerado um problema de saúde pública, uma vez que os governos estaduais e federal procuram alternativas para tratar os dependentes dessas e outras substâncias. E pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais já estão avançando em busca da obtenção de uma vacina contra o vício, da heroína e também da nicotina. A gente já conseguiu terminar todos os estudos em animais que são necessários para registrar esse medicamento na Anvisa. E a gente poderia transferir essa tecnologia ou para um laboratório público, como a FUNED, que produz vacinas em Minas Gerais, ou o Instituto Butantan em São Paulo, para que ela pudesse ser disponibilizada no mercado público e no mercado internacional, de forma a poder trazer alento para essas pessoas e as suas famílias. O imunizante foi desenvolvido a partir de moléculas modificadas da cocaína. A vacina induz o sistema imune a produzir anticorpos que se ligam à droga já presente na corrente sanguínea dos animais. Essa ligação aumentou o tamanho das moléculas do entorpecente, impedindo a passagem delas pela estrutura que regula o transporte de substâncias entre o sangue e o sistema nervoso central. Sem chegar ao cérebro, o animal não sentiu os efeitos do narcótico. Os médicos esperam que no teste com humanos, a vontade de consumir crack e cocaína seja drasticamente reduzida. Segundo o pesquisador Frederico Garcia, mesmo com as possíveis crises de abstinência, a tendência é que a compulsão seja interrompida, o que poderá dar ao paciente mais tempo e condições físicas para seguir com o tratamento contra a dependência. O que a gente quer com essa vacina terapêutica é ajudar as pessoas que têm a dependência de cocaína e crack a conseguir evitar a primeira recaída, que elas desligam o circuito de recompensa que leva à compulsão à droga. E toda vez que elas consomem novamente, esse circuito se aciona e eles
voltam a ter compulsão. O que a vacina faz é com que o organismo deles produza anticorpos contra a cocaína e esses anticorpos impedem, né, a entrada da droga no cérebro, religando esse circuito e fazendo com que a pessoa tenha uma chance maior de abandonar o uso da droga. Mesmo com tantos benefícios, é importante não encarar a vacina como a única solução para o problema das drogas. O objetivo dela é ser uma ferramenta num lugar onde nós não temos medicamento nenhum, ou seja, traz uma oportunidade onde não existe oportunidade hoje, mas a gente acredita que dentro de um programa de tratamento, ou seja, que vai incluir outros medicamentos, psiquiatra, psicólogo, isso vai fazer com que a gente consiga evitar boa parte das internações, mas alguns pacientes vão continuar precisando de internação para conseguir iniciar esse tratamento. Para que os testes em humanos comecem, é necessário o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Mas para isso, os pesquisadores precisam de recursos para que o estudo avance. Segundo eles, se houver verba disponível, a pesquisa pode ser concluída em 2 ou 3 anos. A vacina também deve proteger os bebês das gestantes usuárias de drogas. Os testes realizados até agora mostraram que os anticorpos podem ser repassados aos fetos. Ela também impede a passagem pela placenta e esses anticorpos também passam para o bebê, de forma que o bebê não sente os efeitos da droga e isso diminui, em princípio, os efeitos, né, obstétricos, né, o maior número de aborto, descolamento de placenta, hipertensão durante a gravidez e no feto, né, o crescimento reduzido e sinais de abstinência quando nasce e consequências durante a vida de criança e adulto. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sancionou a Lei Não Se Cale, que estabelece protocolos de combate à violência sexual contra mulheres em locais de lazer na capital e foi inspirada em uma lei de Barcelona, utilizada no caso do jogador Daniel Alves, que foi preso sob acusação de estupro em 20 de janeiro deste ano na Espanha. O projeto de lei criado pela vereadora Cris Monteiro do Partido Novo foi aprovado pela Câmara Municipal em abril. A adesão ao programa é voluntária, por isso a participação de entidades, associações, sindicatos e funcionários desses locais é fundamental, de acordo com Ricardo Nunes. A partir do momento que a gente tem o poder público, que a gente vai ter os treinamentos, está aqui o Ministério Público e as associações e entidades, e que a gente vai preparando não só os funcionários com relação aos usuários, os clientes, mas também com relação às funcionárias e funcionários de bares, de restaurantes e entretenimentos. Eu não tenho dúvida nenhuma que nesse espírito de solidariedade, de compreensão da importância do tema, que é evitar que as mulheres tem algum tipo de agressão ou de importunação, a gente vai poder ter um grande avanço. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania vai oferecer formação com carga horária de 3 horas para os funcionários dos estabelecimentos noturnos. Também serão disponibilizados materiais de apoio com cartazes para serem fixados nos locais, panfletos para os clientes e cartilha com orientação para a equipe de funcionários. A lei funciona da seguinte forma: caso uma mulher seja vítima de violência em um bar, balada ou espaço de lazer, ela poderá procurar um funcionário do estabelecimento, participante do programa. Então, a vítima será levada para um local seguro, onde poderá ser ouvida e orientada. De acordo com a Prefeitura, a mulher deverá decidir se deseja realizar a denúncia imediatamente ou não. A medida também pontua que é importante preservar imagens de câmeras de segurança caso o estabelecimento tenha circuito interno. O objetivo é buscar a identificação do agressor e reunir outras informações que possa ajudar a investigação. Um dos canais para o recebimento de denúncias é a Ouvidoria de Direitos Humanos, que vai encaminhar a vítima ao serviço mais adequado ao atendimento da queixa. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu uma quadrilha especializada em aplicar golpes simulando a venda de carros e motos na internet. E é preciso estar atento porque a cada dia que passa, o número de golpistas nas redes só aumenta. O desenvolvimento tecnológico e a utilização cada vez maior da internet fez com que a rede se tornasse um espaço perfeito para se efetuar anúncios ou até mesmo venda de produtos, automóveis e até mesmo de residências.
Porém, a falta de regulamentação e principalmente de proteção ao usuário faz com que a internet seja um terreno fértil para o surgimento de golpistas, como os que a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu. Após uma série de investigações, as autoridades do estado decifraram o modus operandi da quadrilha. Segundo informações repassadas, os criminosos publicavam anúncios em sites especializados oferecendo condições vantajosas para financiar a compra dos veículos. Sendo assim, o grupo solicitava o pagamento de uma entrada e informava que as outras prestações seriam pagas com boletos. Porém, depois da quitação da primeira parcela, as vítimas não recebiam a cobrança, mas também não tinham a carta de crédito. E, ao que parece, a quadrilha era organizada, já que possuíam um escritório no centro de Niterói, onde a polícia encontrou um roteiro que servia como manual para iludir as vítimas. Ou seja, no quadro continham instruções de abordagem das vítimas, perguntas e respostas que simulavam uma conversa com as pessoas que seriam envolvidas no crime, o volume de dinheiro movimentado e até mesmo uma meta que era para bater R$100 mil por semana. Segundo a Polícia Civil do Rio, 5 homens e uma mulher foram presos na ação e irão responder por estelionato e organização criminosa. A esposa do governador do Pará, Daniela Barbalho, recuperou a vaga de conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Ela foi afastada pela Justiça de Primeiro Grau sob o argumento de nepotismo, mas o desembargador Maírton Carneiro derrubou a decisão. O argumento foi de que a medida irá causar grave prejuízo ao Estado do Pará ao atrasar o andamento dos processos que estão sob a responsabilidade de Daniela. Com isso, ela deverá assumir o cargo com um salário de R$35 mil por mês, além de vários benefícios, como o de emprego vitalício. Na Bolívia, houve um desentendimento durante uma sessão no parlamento. A situação é normal em qualquer casa legislativa, mas na hora de usar argumentos em defesa de suas ideias, faltou um pouco de paciência. Um pouco não, bastante. Chutes, socos e puxões de cabelo no parlamento boliviano. Governistas e oposição se enfrentaram na noite de terça-feira em uma sessão pública durante a apresentação do relatório de um ministro do presidente Luiz Arce. O ministro de governo, Eduardo Del Castillo, foi convocado ao parlamento para apresentar um relatório sobre a detenção em dezembro do ano passado do governador da região de Santa Cruz, Luiz Fernando Camacho, principal nome da oposição do país. Enquanto defendia a legalidade da detenção, Del Castillo criticou os deputados do CREEMOS, partido de Camacho, e chamou o grupo de radicais, ladrões, violentos que roubam a carteira do povo boliviano. Um grupo da oposição exibiu cartazes com protestos. Em resposta, algumas parlamentares governistas avançaram contra as opositoras para arrancar os cartazes, o que provocou o início da troca de agressões. E a seguir, Congresso vota destaques às novas regras fiscais aprovadas com ampla diferença pelos parlamentares. E ainda, no Dia Nacional do Café, uma oportunidade para conhecer um cafezal escondido na capital paulista. A Câmara dos Deputados aprovou com folga no começo dessa madrugada o texto base da nova regra fiscal. Foram 372 votos a favor, 108 contra e uma abstenção. O projeto aprovado pela Câmara prevê a vinculação entre a arrecadação e as despesas. O governo só poderá aumentar os gastos em 70% do que recolher de impostos e outros rendimentos, como as estatais. Mas, se a meta não for cumprida, no ano seguinte o aumento cairá para 50%. Foram criadas punições administrativas para os gestores. Se a meta fiscal não for respeitada no primeiro ano, será proibido criar novos cargos. Já no segundo ano de descumprimento, os funcionários públicos ficarão sem reajuste e não será permitido realizar novos concursos. A meta para o ano que vem é de zerar o saldo negativo das contas, ou seja, o governo deverá arrecadar o mesmo valor que gasta. Para 2025,
O objetivo é que as receitas sejam maiores que as despesas em pelo menos 0,5% do valor do produto interno bruto. E em 2026, o governo deverá encerrar o ano com 1% a mais no caixa. A cada 2 meses, o governo deverá emitir relatório fiscal para que o parlamento e o mercado possam acompanhar o desempenho das contas públicas. Mas, se a meta não for alcançada, haverá uma série de gatilhos, incluídos pelo relator Cláudio Cajado na proposta, para que as despesas sejam controladas. O relatório também alterou os gastos que podem ser feitos independente da arrecadação. O texto proposto pelo governo continha 13 exceções, mas a nova proposta trouxe 5, entre elas o reajuste real do salário mínimo. Os gastos, como o reajuste do Bolsa Família e outros benefícios sociais, ficaram condicionados ao desempenho das contas do governo, assim como o repasse do Fundeb, o que foi motivo de muita discussão. E nós criamos um conceito. Qual foi o conceito? Ficará fora da base o que houver neutralidade orçamentária. Doações, a sazonalidade, transferências constitucionais. O que não haja neutralidade ficou dentro da base, foi o critério que nós usamos. A grande maioria da casa, mais de 370 deputados, optaram por aprovar um novo marco fiscal para que a gente tenha um rumo, para que a gente tenha previsibilidade, para que a gente tenha uma medida mais justa, sempre garantindo que as despesas correrão em menor número do que as receitas, com responsabilidade fiscal, mas olhando também o plano social, no sentido mais amplo das matérias que precisam ser discutidas aqui durante o ano. O projeto que cria o novo marco fiscal será encaminhado agora para o Senado Federal. Na manhã desta quarta-feira, durante participação no Fórum dos Governadores, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, comentou a aprovação da proposta na Câmara e disse que o texto passará também pelo Senado ainda em junho. Ao se substituir o teto de gastos públicos constitucional, que cumpriu uma função importante no Brasil nos últimos anos, nós temos agora um marco legislativo fiscal já aprovado na Câmara dos Deputados e que, por certo, será aprovado no Senado Federal com uma ampla maioria. Pacheco também destacou que, após as mudanças nas regras fiscais, o novo desafio do parlamento é aprovar a reforma tributária. Não é possível que, ao se indagar cada cidadão brasileiro e cada cidadã brasileira, se o nosso sistema tributário é um sistema bom, justo, aplaudido, todos vão negar, todos vão dizer que é um sistema tributário ruim, que gera distorções, que gera perplexidade, que gera confusão, que afugenta investimentos. Então, se há essa constatação nacional de que o nosso sistema tributário é um sistema que não serve, ele precisa ser substituído. E só esta mudança, aprovada no Congresso Nacional e promulgada uma emenda constitucional que estabeleça uma reforma tributária com transição e projetando na frente uma mudança de sistema tributário, fará de fato se gerar no Brasil um otimismo extraordinário, nacional e internacional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também comemorou a aprovação do projeto que cria o novo marco fiscal e disse que o expressivo placar pela aprovação mostra que a Câmara está madura e conseguiu construir consenso entre os parlamentares, independente da posição partidária. Haddad disse ainda que assim que a reforma tributária também for apreciada pelas duas casas, o país terá maior chance de crescimento econômico, saindo do caos tributário para uma situação de mais transparência e equilíbrio fiscal. A Câmara dos Deputados concluiu agora à noite a votação do novo marco fiscal. Os deputados rejeitaram as 4 propostas de mudança. Todas foram apresentadas pelo PL com o objetivo de tornar mais rigorosas as regras que deverão controlar os gastos do governo. O relator Cláudio Cajado, do PP da Bahia, comemorou o resultado e afirmou que a aprovação teve mérito conjunto. A próxima tarefa do Congresso será a tão anunciada reforma tributária que falou o senador Pacheco, presidente do Congresso, agora há pouco, de um país onde as pessoas trabalham 5 meses por ano só para pagar impostos. Às vezes o consumidor nem percebe, mas alguns exemplos poderão ser melhor compreendidos amanhã, no Dia Sem Impostos. O Dia Sem Imposto da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul vai ocorrer no próximo dia 25, quinta-feira. Um movimento que não tem a vertente de protesto. Esse é um movimento de conscientização que a gente chama o nosso varejo também
para fomentar as vendas, porque se aproxima o Dia dos Namorados, é interessante comprar agora, dia 25 de maio, né? O presente do namorado, da namorada sem tributo. Também dá para aproveitar para fazer economia e, ao mesmo tempo, a gente leva essa conscientização para todo o Brasil. Só para ter uma ideia, os impostos correspondem a quase 40% do preço dos capacetes, 30% dos sanduíches, mais de 45% do preço das bicicletas, 41% dos fogões e 35% dos bonés. No Brasil, se trabalha 5 meses ao ano só para pagar impostos. Então, uma outra vertente do Dia Sem Imposto é chamar a atenção para o projeto que tramita na Câmara Federal sobre a reforma tributária. É de extrema importância levantar esse debate, levantar esse diálogo, abrir esse diálogo com todas as nossas lideranças nacionais e locais, que, aliás, foram todas convidadas para estar conosco no dia 25 de maio, no nosso espaço DLI, onde estaremos recebendo essas autoridades, justamente para a gente abrir esse diálogo saudável e conseguirmos avançar cada vez mais na nossa sonhada reforma tributária. Vão participar da ação 3 dos principais shoppings de Campo Grande, além de lojas espalhadas pelo estado, como a Gazin, por exemplo. A lista completa está no site da FCDL. Outra ação tradicional que vai ser realizada é a comercialização de 10 mil litros de gasolina sem a cobrança do imposto. Tudo isso neste posto de combustíveis aqui na Avenida Costa e Silva, com limitação de 25 litros por pessoa ao preço unitário de R$ 3,99 por litro de gasolina. O dia D da gasolina vai ser no sábado, dia 27, a partir das 7h30 da manhã. Essa ação é da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Conforme o impostômetro, entre 1º de janeiro e 16 de maio, os sul-mato-grossenses já pagaram quase 12 bilhões e meio de reais em impostos. Em todo o Brasil, já chega na casa de 1 trilhão 162 bilhões de reais. Os democratas e republicanos ainda não chegaram a um acordo sobre o teto de gastos nos Estados Unidos. Para evitar um calote inédito nas contas públicas, o governo apresentou hoje uma proposta radical. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, disse que o presidente Joe Biden propôs o congelamento de alguns gastos públicos em seus níveis atuais. A medida reduziria o déficit fiscal em mais de $1 trilhão em 10 anos. A economia sugerida por Biden estreita as divergências entre os planos dos republicanos e democratas, que correm contra o relógio em busca de um acordo para elevar o teto da dívida pública. Se o teto não for elevado, o governo fica sem dinheiro para honrar seus compromissos. E Yellen reiterou que o governo pode ficar sem fundos suficientes para cumprir seus pagamentos em 1º de julho. Os republicanos afirmam que seus planos para o gasto público diminuem o déficit em $4,8 trilhões em uma década, sem cortes na defesa e na segurança da fronteira. A Casa Branca quer distribuir mais uniformemente os cortes para amenizar o ônus de cada setor e também subir alguns impostos para aumentar a arrecadação, ideia rejeitada por alguns republicanos. No mercado financeiro, os investidores repercutiram a aprovação do texto do novo arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados, ainda que alguns pontos possam ser modificados para seguir para o Senado, o que fez com que o dólar fechasse em queda de 0,36%, cotado a R$ 4,95 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 1,03% aos 108.799 pontos. O governo federal autorizou a abertura de quase 10 mil novas vagas para concursos públicos e processos seletivos até o final do mês. As contratações podem ser fixas ou temporárias e vão depender da escolha da empresa organizadora e da publicação dos editais. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem a maior parte dos postos disponíveis, com mais de 8 mil oportunidades. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Segundo o fisco, nessa primeira etapa serão pagos 7 bilhões e meio de reais a pouco mais de 4 milhões de contribuintes prioritários, como os idosos com 80 anos ou mais, pessoas com deficiência, professores e outros. Esse primeiro lote será depositado no dia
31 de maio. Para os próximos, a ordem segue a data de envio da declaração. Para verificar quando vai receber a restituição, o contribuinte deve acessar o ícone Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal, em gov.br. Enquanto já tem gente consultando a data da restituição, muitos brasileiros ainda nem declararam o imposto de renda, cerca de 10 milhões de pessoas. Então a gente aproveita para lembrar aqui que a data final para a entrega da declaração é o dia 31 de maio, semana que vem. E quem não declarar fica aí sujeito a multas e até a prisão, dependendo da gravidade do caso. O consumidor já pode denunciar postos de combustível que não estão repassando para os preços a redução feita há uma semana pela Petrobras no combustível entregue às refinarias. Para reclamar, é preciso entrar na página da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e preencher um formulário. Até agora, o governo recebeu mais de 1.000 relatos vindos de todos os estados do país. Minas Gerais lidera o ranking com quase 150 denúncias. Hoje é o Dia Nacional do Café. Muitos não conseguem começar o dia sem ele e talvez nem imaginem que a maior capital do país abriga o maior cafezal urbano do mundo. Em meio à selva de pedras paulistana, formada por grandes avenidas e arranha-céus, existe um cafezal urbano de encher os olhos. Com cerca de 10 mil metros quadrados de extensão, a plantação fica em uma área na sede do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, bem próximo ao famoso Parque do Ibirapuera, na zona sul da cidade. Mas muitos dos que passam por aqui nem imaginam que atrás desse prédio existe algo desse tipo. E olha que a plantação é antiga. Foi na década de 1950 que as primeiras mudas foram plantadas aqui para fins de pesquisa científica, além, é claro, de preservar a história do Instituto. O Instituto, na verdade, surgiu por causa do café, né? O Instituto surgiu por causa de um problema que a gente teve aqui nos pés de café, mais ou menos uns 100 anos atrás, chamado broca do café, né? Ele surgiu para pesquisar esse problema e tentar achar uma solução para isso. Hoje, o cafezal conta com 2.500 pés de 8 variedades de café, todas consideradas especiais por causa do processo de cafeicultura praticado aqui, passando por técnicas sustentáveis e educação ambiental. A gente não passa nenhum produto químico, né, há certo tempo, né? Aqui faz mais de 10 anos que a gente não passa nenhum tipo de químico, né? Então todas as pragas, todos os problemas são combatidos com controle biológico, né, ou de maneiras mais sustentáveis, digamos. E tudo isso pode ser conferido de perto por quem quer que seja, porque o Instituto é aberto ao público. Tomar conhecimento, né? Muitas pessoas não sabem como pegar um frutinho assim e chegar até o pó, né, que a gente usa todo dia. Você mostra pra gente como é que faz? Mostro sim. Para ser colhido, o fruto precisa estar bem maduro, como mostra o biólogo. Esse vermelho bem escuro, mais próximo do vinho, que é o ideal. E aqui a gente vai levar ele para fazer o processamento lá no terreiro suspenso. Que é este local onde os frutos permanecem secando por 30 dias. Depois de seco, ele vai ficar dessa forma aqui, né? Ele vai passar por uns processos de tirar as cascas e aqui ele está pronto para ser torrado e moído, né? Então aqui ele vai para torrefação e depois para moagem até a gente transformar ele no pó de café do Instituto. Ao longo de todo o ano, as visitas são liberadas para grupos de até 30 pessoas e devem ser agendadas pelo e-mail cafezalurbanioib@biologico.sp.gov.br. E neste sábado, dia 27 de maio, acontece o evento da colheita, às 9 horas da manhã. A entrada é gratuita. Para a população poder vir colher esse café e provar o café aqui do Instituto. E a seguir, o IBGE divulga pesquisa apontando 3.000 espécies de animais da Mata Atlântica ameaçadas de extinção. E veja também, uma técnica de franceses e suíços permite que um tetraplégico comece a andar quase normalmente.
A Mata Atlântica é o bioma brasileiro com maior número de espécies de plantas e animais ameaçados de extinção no país, de acordo com uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. O levantamento Contas de Ecossistemas Espécies Ameaçadas de Extinção no Brasil 2022 tem como base as listas de fauna elaboradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e da Flora, produzida pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ambas divulgadas no ano passado. Segundo o estudo, as duas instituições avaliaram 21.456 espécies de animais e plantas em todos os biomas do país, ou seja, cerca de 12% de toda a biodiversidade brasileira. A partir daí, técnicos classificaram as espécies em situação de ameaça, que pode ser em ordem crescente de preocupação, vulnerável ou perigo e criticamente em perigo. A Mata Atlântica foi o bioma com o maior número de espécies avaliadas, 11.811. E também é a área com o maior total de espécies ameaçadas, 2.845, o que corresponde a 24,1%. Segundo o IBGE, 43% das espécies ameaçadas vivem na Mata Atlântica e é também o bioma com maior espécies declaradas extintas. De 8, a mais recente é a perereca gladiadora de sino. Já o cerrado, com 7.385 espécies avaliadas, teve 1.199 consideradas em risco, 16,2% do total. Outros biomas com mais de 10% da vida selvagem ameaçada entre aquelas espécies avaliadas são a caatinga, com 3.220, e os pampas, com 229. Os biomas com o menor número de espécies ameaçadas entre as avaliadas são a Amazônia e o Pantanal. O IBGE também informou que o total de espécies avaliadas em 2022 aumentou em relação à lista elaborada em 2014. As plantas passaram de 9% para 15% do total, enquanto os animais subiram de 10% para 11%. As espécies ameaçadas recuaram tanto na flora quanto na fauna, de 47,4% em 2014 para 42,7% em 2022. Já os animais ameaçados caíram de 9,8% para 9% no período. Usar as riquezas naturais com sabedoria é a melhor maneira de garantir a vida na Terra, segundo os especialistas. A Petrobras informou hoje que vai apresentar até o fim desta semana um novo pedido de liberação para que possa explorar petróleo na bacia do Rio Amazonas. A direção da estatal prometeu adotar todas as medidas solicitadas pelo IBAMA para garantir segurança à atividade em uma área com potencial de 10 bilhões de litros de petróleo. Mas o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis lembra que, em caso de um acidente com vazamento, uma equipe de socorro demoraria 43 horas para chegar ao local da sonda, que fica a mais de 500 quilômetros de distância da foz do rio. Já o óleo atingiria águas internacionais na Guiana Francesa depois de apenas 10 minutos. 2 ministros deixaram claro hoje que as divergências sobre o assunto são grandes. Durante uma audiência na Câmara dos Deputados, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a Petrobras precisa deixar de ser uma empresa exploradora de petróleo para investir na geração de energias renováveis. Segundo ela, o país vai alcançar o pico do petróleo, mas depois entrará em declínio e haverá um momento que a fonte vai desaparecer. Na mesma sessão, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o embaixador do meio ambiente do Brasil, reconhecido mundialmente, é o presidente Lula. E, segundo ele, o país não precisa de outro, porque o presidente já deu o norte que vai garantir o cumprimento estrito da lei e do respeito ao meio ambiente, mas sem perder o foco do diálogo para a construção de caminhos para desenvolver o país e trazer retorno social. Faltam menos de 2 semanas para o fim da campanha e a maioria dos brasileiros ainda não foi aos postos de vacinação contra a gripe. O Ministério da Saúde distribuiu 80 milhões de doses do imunizante trivalente produzido pelo Instituto Butantan a todo o país. Mas desde o dia 3 de abril, pouco mais de 37% do público-alvo, que inclui todos os brasileiros com mais de 6 meses de idade, receberam proteção contra a doença que pode ser grave e até matar. Nas campanhas de 2019 e 2020, mais de 90% das pessoas foram vacinadas. No ano passado,
O percentual caiu para 70%. Agora está pela metade. O prazo para quem ainda não foi aos postos deverá terminar no próximo dia 3 de junho. O Ministério da Saúde não deu sinais de que vai prorrogar a data. O número de empresas com as contas atrasadas bateu recorde no mês passado. Mais de 6,5 milhões fecharam abril com pendências. Foi o pior resultado para o mês desde que o levantamento da Serasa começou a ser feito em 2016. O total das dívidas também cresceu e atingiu o recorde de 117,5 bilhões de reais. A pior situação é dos micro e pequenos empresários. Os pedidos de falência também aumentam sem parar. Foram 258 nos primeiros 4 meses do ano, o que significa um aumento de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o economista da Serasa, Luiz Rabi, os principais responsáveis pelo quadro negativo são os juros elevados e a inflação fora do centro da meta. Além dos produtos mais caros, o que não ajuda é a queda do poder de compra dos consumidores. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o vínculo de emprego entre um motorista e uma plataforma de aplicativo. A medida poderá ser utilizada em outros processos. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes. Ele negou a existência de vínculo empregatício entre motoristas e aplicativo de transporte, anulando o veredito do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região de Minas Gerais. A Justiça Mineira havia reconhecido a relação de serviço com a Cabify, uma empresa de serviços de transporte privado. Essa foi a primeira decisão da Corte sobre o assunto. Segundo o ministro, a relação entre o motorista de aplicativo e a plataforma de serviço é análoga à do transportador autônomo, uma vez que o motorista tem sua própria afiliação e mantém uma relação comercial com a empresa de aplicativo. Moraes acrescentou ainda que o STF já definiu que existem vários tipos de contrato de trabalho, além da estrutura tradicional da CLT. E as empresas de aplicativo se enquadram nessa diversidade. A estimativa é de que 1 milhão de brasileiros trabalhem atualmente para plataformas de aplicativos, como motoristas ou entregadores. A Assembleia Mundial da Saúde aprovou uma resolução condenando a agressão russa à Ucrânia, incluindo ataques a instalações de saúde. O Brasil se absteve nessa votação. A Rússia também apresentou um texto contra a proposta que reconhecia a emergência de saúde na Ucrânia, mas sem mencionar seu papel na guerra. O Brasil também se absteve nesse texto, que acabou sendo rejeitado. O representante brasileiro disse acreditar que nenhuma das propostas vai contribuir para diminuir os níveis de violência ou reduzir os danos às instalações de saúde na Ucrânia. A chamada guerra ao terror deflagrada pelos Estados Unidos em vários países, desde o ataque às Torres Gêmeas de Nova York em 2001, foi responsável por mais de 4.500.000 mortes. O levantamento, intitulado como A Morte Sobrevive à Guerra, o impacto reverberante das guerras pós-11 de setembro na saúde humana, tem tradução livre e aponta que morreram entre 4.500.000 e 4.600.000 pessoas, direta ou indiretamente, em função de conflitos com a participação dos Estados Unidos em países como Afeganistão, Paquistão, Iraque, Síria e Somália, nos quais as tropas norte-americanas participaram com menor efetividade. Desse total, aponta o estudo, ao menos 3.600.000 foram vitimadas por efeitos provocados pelos conflitos, como doenças e fome resultantes da destruição das economias desses países. O levantamento aponta ainda uma grande lista de fatores causados pelas guerras que contribuíram para as mortes, como colapso econômico resultando em perda de meios de subsistência e insegurança alimentar, destruição de serviços públicos e infraestrutura de saúde, contaminação ambiental e trauma e violência reverberantes. No documento ainda foi apontado as dificuldades de catalogar com precisão dados sobre mortes em um ambiente opaco como o de uma guerra, com restrições políticas de disseminação de informações, aliada às dificuldades práticas de um teatro de guerra. Um grupo de pesquisadores suíços e franceses alcançou um marco significativo ao conseguir fazer um paciente tetraplégico voltar a caminhar quase normalmente. Apresentado nesta quarta-feira pela revista Nature, o feito foi possível graças a implantes realizados no cérebro e na medula espinhal do paciente.
Embora o método ainda seja complexo, o avanço representa o progresso mais significativo até o momento nas tentativas de restabelecer a capacidade de movimento em indivíduos com lesões na coluna cervical. Para isso, foi comparado o método que restabeleceu a conexão interrompida entre o cérebro e a medula espinhal a uma espécie de ponto digital, que consiste na criação de um sistema capaz de ler impulsos cerebrais e transmiti-los para um implante na medula espinhal por meio de sinais sem fio. O primeiro paciente testado foi o holandês Gertman Jan Oskan, de 40 anos. Ele sofreu uma lesão cervical parcial em um acidente de bicicleta que o deixou tetraplégico, que além de não conseguir movimentar as pernas, também tinha dificuldades para mexer os braços e o tronco no início. O holandês já estava envolvido em testes de uma abordagem parcial com a equipe de Lausanne, nos quais um único implante faz a estimulação elétrica na região lombar da medula espinhal. Embora essa abordagem tenha apresentado resultados positivos, o paciente ainda não tinha alcançado a naturalidade de movimentos características de uma caminhada normal. Para viabilizar todo o processo, foi necessário empregar um sistema de inteligência artificial capaz de decodificar os sinais cerebrais e traduzi-los em comandos de movimento. O implante responsável pela captação dos sinais foi inserido diretamente no cérebro do paciente em uma operação que envolveu pequenas perfurações no crânio. E a seguir, Vini Júnior não entra em campo depois das agressões por racismo, mas recebe homenagens antes do jogo do Real Madrid. E ainda, o mundo se despede da rainha do rock, Tina Turner, que morreu aos 83 anos de idade. A agropecuária brasileira está gastando tudo o que pode para melhorar o setor. E para quem quiser conhecer as mais de 500 práticas usadas atualmente, basta ir até a 26ª edição da Showtech. Inovação que vem do céu até as raízes da planta. Essa é uma das trincheiras em que o produtor rural pode acompanhar literalmente com profundidade o que acontece abaixo do solo nas lavouras. Uma das diversas demonstrações de pesquisas apresentadas na 26ª edição da Showtech, que já começou em Maracaju. A maior feira de novidades tecnológicas para a agropecuária de Mato Grosso do Sul e uma das mais importantes do país. Além de painéis e debates com especialistas renomados, o evento conta com 150 expositores que apresentam mais de 500 tecnologias. Toda vez que você aplica conhecimento, ciência e tecnologia na sua atividade, o ganho é de todo mundo. Ganha o produtor, que aumenta a sua lucratividade, ganha a sociedade pelo aumento de geração de emprego, ganha o governo pela toda a arrecadação envolvida dentro desse processo produtivo ou da cadeia produtiva, ganha o meio ambiente, porque toda vez que a gente investe em tecnologia, aumenta a produtividade, pressiona menos a necessidade de uso da terra, então é um ganho completo para toda a sociedade. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o produtor sul-mato-grossense emprega bastante tecnologia e haja visto o aumento que a gente tem expressivo da área plantada do ano passado em relação a esse ano. A Fundação MS, que é uma instituição de pesquisa e difusão de tecnologias, é a organizadora da Showtech. Presente na feira, José Adolfo vem de uma família de produtores rurais que há décadas tem propriedades na região, atuando na agricultura e pecuária de elite. Para ele, a instituição é uma base para o desenvolvimento do setor. Então, nós que estamos na atividade há muito tempo, isso daqui é o nosso início de tudo. A gente não experimenta nada, a gente não tenta nada se não passa pela Fundação. Isso daqui é a nossa mãe. Então, tudo acontece por aqui, a tecnologia veio daqui, a produtividade, as dificuldades são resolvidas por aqui. Então, isso daqui é o início de todo o nosso trabalho, é nosso embasamento de todo o trabalho que a gente faz na agricultura, como na pecuária, na integração também. Então, isso daqui é a coisa mais importante que nós temos no município.
A Showtech é uma vitrine para fornecedores de insumos, maquinários e inovações nas mais diversas áreas que abrangem a produção agrícola. Essa empresa gaúcha de software de gestão é um exemplo. Está presente na maioria dos estados brasileiros com a proposta de tornar os empreendimentos rurais mais eficientes. Antigamente, apenas as indústrias, serviços, empresas de varejo que precisavam desse controle. E hoje a gente vê uma tendência muito forte das empresas no campo, né? As lavouras, a pecuária, precisando fazer esse controle, analisando custos, vendas e vendo a eficiência da lavoura e da pecuária também. Justamente para entender quais são os ganhos e as percas. Aonde os animais estão ganhando peso, não estão ganhando, qual talhão da lavoura está tendo mais resultado, não está tendo, quais são os custos de defensivos e assim por diante, para ter os resultados na mão da lavoura também. São esperadas pelo menos 25 mil pessoas entre agropecuaristas, técnicos e pesquisadores ao longo dos 3 dias de feira. Os produtores rurais que querem investir no que encontram aqui podem ter acesso a linhas de crédito ofertadas por instituições financeiras que também estão no evento. A expectativa para este ano é movimentar 400 milhões de reais em negócios. Cidade sede do evento, Maracaju é hoje não só um polo de produção agrícola, mas também um celeiro de pesquisa e inovação para o setor. Maracaju é considerado o campeão do agronegócio no estado, né? E a 8ª força do agro no Brasil. Então não é para menos. E a Fundação MS, através de toda essa tecnologia, como eu disse, que dispõe em favor dos produtores, é responsável também por esse processo todo de desenvolvimento. Para o governador, investir em ciência é um caminho fundamental para fornecer um ambiente de negócios para os produtores continuarem alavancando a economia do estado. É um dos estados que mais investe em ciência e tecnologia, isso se transforma em resultado prático para o produtor e o avanço sistemático em infraestrutura, né, que é outro fator de muita competitividade para a produção rural como um todo. A logística do estado, falando de rota bioceânica, investimento em estradas, pavimentação, melhoria das nossas estradas, o modal ferroviário que a gente tem de maneira muito forte buscado uma solução. Então tudo isso faz desse ambiente mais competitivo. A Organização Mundial da Saúde lançou a Rede Internacional de Vigilância de Patógeno, uma rede global para prevenir doenças que tem como objetivo melhorar sistemas de coleta de amostras, usando dados que possam contribuir para políticas públicas, facilitar o processo de decisão por gestores, além de compartilhar informações de maneira mais ampla entre a comunidade científica. A partir da análise do código genético de vírus, bactérias e outros micro-organismos, será possível compreender melhor características das infecções, como sintomas, transmissão e riscos para a saúde. A ideia é prevenir e responder a surtos como parte de um sistema mais abrangente de vigilância, além de desenvolver tratamentos e vacinas. Em outras palavras, com essa operacionalização da rede, os países poderão detectar e responder a ameaças de doenças antes que elas se tornem epidemias ou pandemias. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, ainda destacou a importância da preparação pelos países para novas emergências sanitárias. Ele disse que as pandemias estão longe de ser a única ameaça que enfrentamos. Isso porque a ameaça do surgimento de outra variante, que causa novos surtos de doenças e mortes, continua, sem contar que num outro potencial patógeno emergente ainda mais mortal. Daí a importância de uma arquitetura eficaz para a preparação e resposta a emergências de saúde e deve abordar emergências de todos os tipos. O diretor ainda acrescenta que a nova rede pode desempenhar um papel vital na segurança da saúde, dar a todos os países acesso ao sequenciamento e análise genômica de patógenos como parte de seu sistema de saúde pública. Hoje foi a primeira partida do Real Madrid após os casos de racismo contra Vinícius Júnior. Antes do confronto pelo Campeonato Espanhol, o brasileiro recebeu uma homenagem do seu clube, torcida e adversário. Um gesto importante na luta antirracista. Mesmo com sua suspensão retirada após a expulsão contra o Valência, Vinícius Júnior não entrou em campo hoje. Só que é fácil confirmar que o brasileiro foi o astro da partida.
Colegas do Real Madrid, jogadores do Rayo Vallecano, comissão técnica, arbitragem e torcedores deram várias demonstrações de apoio ao atacante brasileiro. Entre elas, faixas, cartazes e camisas especiais. Com a bola rolando, o Real Madrid venceu por 2-1. Porém, pode-se dizer que o momento pré-jogo foi marcante na história do maior clube do mundo no combate ao racismo no futebol e na vida de Vinícius Júnior. Sem contar que os apoios ao jovem atacante brasileiro têm tomado grandes proporções. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, denunciou os insultos racistas proferidos contra Vinícius Júnior e pediu esforços conjuntos para erradicar esse flagelo do esporte. Para Turk, todos os eventos esportivos do mundo precisam se organizar para enfrentar, combater e prevenir o racismo. Quem também se manifestou foi a ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco. Ela informou que o embaixador brasileiro na Espanha, Orlando Leite Ribeiro, fará uma reunião com a La Liga para tratar sobre o caso de racismo. A La Liga é a entidade privada responsável pelo principal campeonato de futebol da Espanha. A pressão brasileira sobre a organização do campeonato espanhol se dá por conta da resposta que Javier Tebas, presidente da La Liga, deu ao minimizar o racismo no futebol espanhol e criticar o atacante brasileiro no domingo, depois do jogo e da postagem de Vini nas redes sociais. O cerco e a pressão sobre o torneio que empilha casos de racismo anualmente tem sido considerado uma luta importante contra o racismo, não só no esporte, como em diversas esferas da sociedade. E em meio às discussões sobre o racismo no mundo, o Google retirou hoje de sua loja de aplicativos um jogo chamado Simulador de Escravidão. O nome já diz tudo. Entre as dinâmicas era possível agredir e até mesmo torturar um escravo. A empresa Magnus, desenvolvedora do jogo, afirmou que ele foi criado para entreter seus usuários e condenou a escravidão no mundo real. O aplicativo já tinha mais de 1.000 downloads. O que eles não esperavam é que os usuários que baixaram o programa no celular pudessem continuar jogando. Morreu nesta quarta-feira um dos ícones do automobilismo brasileiro, aos 70 anos, Xande Negrão. A notícia foi confirmada pela Stock Car, principal campeonato do esporte a motor no país. Nas redes sociais, a categoria publicou que Negrão faleceu após uma longa e dolorosa batalha contra um câncer. Xande foi vice-campeão da Stock Car em 4 ocasiões, nos anos de 1995, 96, 97 e 99. Em 108 corridas disputadas, Negrão conquistou 21 vitórias, além de 23 pole positions e 59 idas ao pódio. Foram 20 anos de dedicação à categoria, já que correu entre os anos de 1983 e 2003. Além de piloto, Xande teve sucesso como empresário. Foi o fundador do maior laboratório de medicamentos genéricos do Brasil. Antes de falecer, Negrão tinha a fazenda em Goiás, onde se dedicava à criação de gado. O mundo se despediu hoje da rainha do rock and roll, Tina Turner. A cantora americana se despediu aos 83 anos e a causa da morte não foi divulgada. A cantora de sucessos como The Best e We Don't Need Another Hero se lançou em carreira solo nos anos de 1980. Antes, Tina e o ex-marido Ike Turner fizeram sucesso no final dos anos 60 e início dos anos 70. Anna Mae Bullock, nome de nascença de Tina Turner, nasceu em uma família pobre dos Estados Unidos. Aos 15 anos, foi abandonada pelos pais e cantou em boates para se sustentar. E foi a sua voz poderosa que a salvou das ruas norte-americanas. Além da música, ela estreou nos cinemas em 1975, no filme Tommy. 10 anos depois, atuou em outro sucesso, Mad Max, Além da Cúpula do Trovão. E o furacão Tina tem explicação, já que a artista ganhou 8 prêmios Grammy e vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo. Um fato curioso sobre Tina é que em 2013, no fim do mês de outubro daquele ano,
ela renunciou à cidadania norte-americana. No documento, Turner afirmava que sua família é o único vínculo com os Estados Unidos e que também não tinha planos de voltar a morar no país, já que há pelo menos 2 décadas ela já morava na Suíça, onde veio a falecer. Tina deixa o seu segundo marido, o executivo musical alemão Irving Bach. Eles se casaram em julho de 2013, após 27 anos juntos. Ela deixa também 2 filhos de Ike Turner Jr. e Michael Turner, adotados por ela. Segundo a assessoria da cantora, a causa da morte não seria divulgada, mas ela morreu após uma longa doença em sua casa na Suíça. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz.